Olá, gente. Boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, do fundo do meu coração. A gente está chegando ao fim, né? Essa é a aula 2 da revisão, né? E a gente está chegando ao fim da disciplina de vocês de planejamento estratégico. A gente vai para essa revisão para a gente verificar tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já pode colocar em prática aí, né? Vocês já colocaram isso em prática, vocês já iniciaram a prática de vocês quando vocês começaram na aula de número 2 lá fazer o planejamento estratégico para ser entregue, não é isso? O que vocês fizeram? Esse planejamento estratégico é inteiramente profissional, tá? Se vocês analisarem o que vocês fizeram com o planejamento estratégico que pedem aí no mercado pela empresa, se vocês seguiram aqueles passos que a gente pediu para vocês seguirem, vocês são capazes hoje de desenvolver qualquer tipo de planejamento estratégico para qualquer empresa, né? Não vai fugir muito do que a gente explicou em aula, do que vocês trabalharam em aula, do que nós trabalhamos em aula, né? O que a gente verificou? A gente começou lá falando do planejamento estratégico desde o briefing de vocês lá, que foi lá que vocês descobriram como que eu descubro o meu objetivo, minhas metas, né? Lembra que eu sempre falei, a primeira, para você descobrir o objetivo de uma empresa, é você sentar nessa reunião de briefing e perguntar o porquê que nós estamos sentados aqui, né? E aí o CEO ou o presidente vão falar porque eu quero aumentar as vendas, eu quero aumentar os meus lucros, eu quero aumentar a minha rentabilidade, eu quero aumentar ou melhorar a minha imagem junto ao mercado. E aí eu já vou definindo ali, eu já vou escrevendo os meus objetivos, né? Meu objetivo a longo prazo, no trabalho de vocês, a gente especificou um trabalho de um ano, né? O objetivo de retorno aí é de um ano. E dentro desse um ano a gente estabeleceu metas, né? Alguns de vocês colocaram metas bimestrais, outros metas semestrais, para a gente verificar como que a gente está indo na busca desse nosso objetivo. A gente trabalhou bastante isso. A gente verificou que tudo que é possível fazer numa reunião de briefing lá, a gente também verifica primeiro também, assim, se o meu planejamento financeiro é capaz de atingir esse objetivo, se eu tenho aquele suporte, né? Se eu tenho suporte financeiro para investir e ir atrás desses meus objetivos, né? A gente verificou bastante isso no trabalho de vocês, a gente veio falando nas aulas bastante isso. A gente trabalhou uma questão muito interessante que foi a questão da imagem, né? Que alguns de vocês tinham muita dificuldade para entender o que era essa palavra imagem, né? É uma palavra muito difícil, porque às vezes a gente verificava lá, poxa, qual que é a imagem que a empresa tem dela mesma? E qual é a imagem que o mercado tem dela empresa, né? Então, às vezes, a imagem que a empresa tem dela mesma não era a mesma imagem. A gente verificou que não era a mesma imagem que o mercado tinha dela, né? E assim a gente trabalhou também essa questão de imagem no produto, né? No serviço, né? A gente verificou qual é a imagem que a empresa gostaria de ter, né? No mercado, depois do meu planejamento estratégico. Eu coloco meu objetivo, minhas metas lá e qual é a imagem que a empresa gostaria que o produto tivesse, que o serviço tivesse, ou que ela mesmo, uma empresa, uma imagem institucional aí tivesse. A gente trabalhou bastante isso, né? E vocês são capazes hoje de defender isso. Outra coisa que a gente avaliou foram as etapas do nosso planejamento estratégico, né? Depois do briefing a gente trabalhou a questão empresarial, a empresa, a gente começou a ver como a empresa é, a gente trabalhou a política da empresa, a filosofia da empresa, né? A forma de gerenciamento da empresa. A gente voltou a falar sobre a imagem da empresa, né? Tudo que a empresa representa, se a empresa é uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, né? Se é uma microempresa, se é uma MEI, né? Se é uma limitada, se é uma SA, né? A gente verificou isso nas aulas primeiras lá,
quando a gente falou de legalidade, que eu vou falar mais para frente desse vídeo aqui. A gente trabalhou depois da empresa, no trabalho de vocês, a gente trabalhou muito a questão do produto, né? Aí leia-se, né? Quando eu falo produto, eu sempre falo leia-se produto barra serviço, né? Qual a imagem que o produto tem no mercado, o que esse produto oferece para o meu consumidor, ou para o meu target, ou para os meus stakeholders, qual é a vantagem que esse produto dá para o mercado, né? O que esse produto pode melhorar para me dar uma vantagem maior, para dar-me uma vantagem maior na questão de empresa, né? Será que eu melhorando um produto específico eu não posso melhorar a minha rentabilidade? Poderia ser uma estratégia que vocês trabalharam aí, né? Eu vi que um dos grupos de vocês trabalharam aí também. Outra coisa que a gente analisou bastante foi a questão do target, né? O consumidor, aquele consumidor final, né? Que está lá na ponta da nossa relação de consumo. É isso? A gente verificou que o estudo desse ponto aí, o estudo do target é muito complicado, né? Alguns de vocês nem imaginaram que teria que estudar tudo isso quando se fala em target, né? Quando se fala em comportamento do consumidor. E aí o que a gente estudou? A gente estudou os aspectos psicológicos desse target, os aspectos pessoais dele, os aspectos sociais dele, os aspectos culturais dele, né? Olha quanta coisa a gente já começou a trabalhar, né? Quando a gente estudou os aspectos psicológicos dele, a gente percebeu como ele pensa para tomar determinada situação, determinada decisão, né? A gente foi buscar lá em Freud, o pai da psicanálise, como as pessoas tomam as decisões, como elas são motivadas para tomar essas decisões, né? A gente avaliou bastante essa questão da psicologia nas aulas passadas também. Fatores pessoais, né? Por que a pessoa consome um produto ou um serviço? A gente avaliou a pirâmide que é atribuída a Maslow, né? Por que a pessoa, qual é o retorno que aquela pessoa terá quando ela adquirir esse produto ou esse meu serviço, não é isso? Os fatores pessoais próprios de cada indivíduo. A gente trabalhou fatores sociais também, né? O que a pessoa sente quando consome um produto ou um serviço da empresa, né? A gente verificou que existem algumas pessoas que gostam de levar a sacola com a marca da empresa, né? Às vezes não é obstante a gente observar que existem pessoas andando com sacolas de empresas ou com mochilas de empresas que não tem necessariamente o produto ali dentro, mas a marca da empresa é muito forte, então a pessoa gosta de andar com aquela sacola, né? A gente verificou muito isso, é a questão do retorno emocional da pessoa, né, do indivíduo. A gente trabalhou também questões culturais. Quais são as questões culturais? Aquele comportamento que se repete na sociedade, né? Aquele comportamento que se repete sem que alguém peça que se repita esse comportamento, né? Eu lembro que vocês perguntavam, pô, dá um exemplo, professor, desses aspectos culturais aí. E eu sempre falo um que é mais simples, é aquela questão do feriado prolongado para paulistano, né? O que acontece no nosso feriado prolongado para paulistano? É uma cultura de massa, a gente pegar o sistema Anchieta imigrante e conhecer o nosso litoral paulista aí, né? O litoral sul, o litoral norte aí, né? Ou se eu não quero ir para a praia, mas eu sei que é feriado, então sendo feriado, eu vou viajar para o campo aí, eu vou viajar para o interior, mas em São Paulo eu não gostaria de ficar, né? Eu fico aqui a semana inteira, agora pintou um feriado prolongado, a gente vai tomando essas decisões sem pensar nessas decisões, né? Isso é cultura, né? A gente trabalhou bastante isso, esses aspectos culturais, né? Existem alguns países que não permitem determinado tipo de roupa, por quê? Porque a cultura é diferente, aí dentro a gente entrou nessa questão de cultural, a gente falou um pouco de religião também, principalmente a questão dos países árabes, né? A gente verificou que alguns produtos
que se vendiam no Ocidente, não são os mesmos que se vendiam no Oriente, pelo menos não com a mesma matéria-prima, né? Com a mesma matéria-prima que ela é produzida aqui, né? Depois, lá na etapa 4, a gente trabalhou o mercado de uma forma geral, né? A gente trabalhou o macroambiente, a gente trabalhou o microambiente, a gente trabalhou isso através da análise SWOT, né? A gente elaborou aí diretrizes e matrizes de desenvolvimento, né? Para eu verificar o mercado. Isso tudo no nosso planejamento estratégico, até chegar à quinta etapa que a gente falou, né? Que é a questão da estratégia propriamente dita, né? Qual a estratégia que eu vou melhorar? Será que é uma estratégia de produto? Será que é uma estratégia de serviço? Será que é uma estratégia de processo? Né? E só tem uma forma da gente fazer isso, né? Só tem uma forma da gente não correr riscos. Basear o nosso trabalho em pesquisas, né? Seja essas pesquisas bibliográficas, sejam pesquisas quantitativas, sejam pesquisas qualitativas, ou seja, N pesquisas, N formas de pesquisas, N approach de pesquisa se tem por aí. Mas o que fundamenta todo e qualquer trabalho de planejamento estratégico é a pesquisa, é um bom planejamento de pesquisa. O que a gente aprendeu? Que se o planejamento deu errado, foi porque ele estava mal fundamentado. A pesquisa não trouxe dados concretos, eu como gerente, como gestor, eu não consegui interpretar os dados da pesquisa de uma forma mais assertiva, né? Eu comecei a correr riscos demais. Por quê? Porque eu não tinha um bom planejamento de pesquisa, né? Eu achava que a pesquisa é enfeite, mas não, né? Lembra que eu falava, que eu sempre falava? Não, sempre falo que a pesquisa é bom antes, durante e depois, né? Antes da venda, depois, durante a venda, pós-venda, né? A gente trabalhou bastante isso no nosso trabalho. Dentro do nosso planejamento estratégico, eu elaborei com vocês 6 questões básicas para se fazer um planejamento estratégico, né? Lembrando vocês, quais são essas 6 questões básicas, professor? São as questões que eu tenho que disponibilizar no mercado, né? Nesse mercado que a empresa atua, que a empresa exerce sua atividade de forma profissional, visando lucro, organizada, né? A gente definiu nas aulas passadas o conceito de empresário, quem exerce atividade, né? Quem é o empresário e não a pessoa física como empresário, né? A gente verificou um equívoco aí também, né? Que às vezes a gente falava que empresário era uma pessoa, só que quem exercia atividade era uma empresa, então se é a empresa que exerce atividade, logo pelo Código Empresarial, pelo Código Civil, ele não é um empresário, né? A gente verificou bastante isso também. E a gente verifica que as perguntas começam logo pelaquela primeira, né? O que eu disponibilizo no mercado? Essa foi a primeira pergunta. O que eu disponibilizo no mercado? É o produto, né? É o serviço. E aí eu faço uma análise desse produto ou serviço, como eu falei anteriormente, né? Segunda pergunta, para eu não errar no nosso planejamento, é para quem eu disponibilizo o produto? A gente estuda o target, né? O consumidor. E aí eu lembro que a gente abre um pouco, que não é só o consumidor final, mas aí é todos os stakeholders, ou seja, todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que estão envolvidas na relação mercadológica e empresarial aí da minha empresa, né? Aquelas pessoas que são impactadas direta ou indiretamente, né? Diretamente, a gente verificou que são aquelas pessoas que compram o produto ou que, se não compram, consomem o produto, né? Ou são impactados por esse produto. Indiretamente, são aquelas pessoas que são impactadas de uma forma extra, né? São aquelas pessoas que são impactadas pela comunicação, por exemplo, do produto, né? A gente verifica aí que a gente é impactado pelos meios de comunicação, pelos veículos de comunicação, de produtos que a gente não necessariamente somos os consumidores, né? Algumas canetas
que custam muito dinheiro, alguns carros que custam muito dinheiro, que às vezes, dependendo da nossa condição socioeconômica, que a gente trabalhou na questão do perfil do consumidor lá, não é o nosso perfil ali, não é um produto para nós, mas nós somos impactados, né? Ah, professor, como que a gente é impactado dessa forma? Poxa, se a gente não fosse impactado, não existiria esse enorme número de pirataria, né? Não teria tantos produtos piratas como a gente tem hoje. Não é isso? Para a terceira pergunta, depois que a gente sabe para quem, a gente fala quando, né? Quando que eu disponibilizo esse produto ou serviço? Aí a gente trabalhou a questão da sazonalidade, né? Se o produto ou serviço é sazonal ou não. Né? E se ele é sazonal, será que uma estratégia não seria deixar de fazer esse produto ser sazonal? Fazer com que as pessoas consumam esse produto o ano inteiro? Por exemplo, sei lá, panetone, né? O ano inteiro. Ah, o panetone em si não, professor, mas um pão específico como igual ao panetone sim, né? Com um formato diferente, pode ser uma estratégia, né? A gente trabalhou bastante isso. Depois do quando eu disponibilizo, que fala a questão do tempo, como eu estou fazendo isso, né? A pergunta é como eu estou disponibilizando isso? Qual que é a imagem que eu estou deixando para o mercado, né? Essa imagem é como eu estou fazendo, é a comunicação, né? Como ela veio sendo feita e como ela está sendo feita e como ela deveria estar sendo feita. Às vezes a gente tem um ruído de comunicação das empresas que impedem essas empresas de serem lucrativas. Né? Por quê? Porque eu não tenho um conceito de marca, eu não tenho um conceito de empresa, eu não tenho uma imagem bem estruturada. A gente viu aí várias empresas se envolvendo em problemas judiciais que depois de uma imagem arranhada, a empresa até hoje está difícil aí para entrar no mercado novamente. E quando você verifica que você vai negociar com uma empresa dessa, você tira o pé, né? Você não vai com tanta, com tanta vontade de fazer negócio com empresas desse tipo, né? A gente verificou as questões das tragédias ambientais de algumas outras empresas que, poxa, agora vão anos, décadas para melhorar a imagem, né? Então como que eu estou disponibilizando esse produto no mercado, né? Será que eu estou disponibilizando esse produto ou serviço no mercado de uma forma correta? Será que a embalagem está certa? Será que a divulgação do meu serviço está certa? Né? Será que os meus formadores de opinião estão certos? A gente trabalhou bastante isso, né? Outra pergunta essencial das nossas 6, a pergunta número 5, é por quanto, né? Por quanto que eu estou disponibilizando esse produto ou serviço, né? Essa era uma equação não fácil, mas básica, né? Que é aquela questão quanto eu custo para produzir, quanto eu quero de retorno, e aí eu tenho quanto eu tenho que vender. Então eu verifico lá qual é o preço do meu produto ou serviço para o consumidor final, avalio toda a questão de produção, divulgação, desenvolvimento de produto, logística, pego o preço final, divido, subtraio todos esses preços de investimento, chega no meu lucro líquido. E aí eu verifico que se esse lucro líquido ele está condizendo com o meu objetivo, com as minhas metas ou não. Não é isso que a gente aprendeu? A gente aprendeu também, a última pergunta, né, é o porquê. Né? Por que eu estou disponibilizando esse produto ou esse serviço no mercado? Simples, né? Por uma questão de retorno. Né? A gente sempre trabalhou isso com vocês, investimento versus retorno, né? Quanto vai custar de investimento para eu inserir esse produto ou serviço no mercado ou para eu melhorar esse produto ou serviço no mercado e quanto esse produto ou serviço vai me trazer de retorno. A gente sempre falou que as empresas elas vivem para dar retorno para os acionistas, né? Elas vivem pelo lucro, né? E o grande lance é que esse retorno ele não pode ser só um retorno empresarial, né? Ele tem que ser um retorno de imagem para toda a cadeia de stakeholders, né? Todo mundo tem que chegar e fazer uma negociação comercial. É difícil, mas todo mundo tem que sair com a sensação de que está ganhando, né?
paguei menos por esse produto. Aí o vendedor fala assim, nossa, eu vendi uma blusa no verão, né? E eu estou feliz porque eu vendi uma blusa no verão, a pessoa está feliz porque pagou menos numa blusa que ela vai usar no inverno, que ela não tinha condição de comprar no inverno passado, né? Eu girei o meu estoque, né? Eu girei a minha economia, a economia do meu país, né? Tudo isso a gente avaliou e a gente desenvolveu no trabalho de vocês. Como o planejamento não é uma coisa muito fácil de se fazer, não é uma coisa simples de se fazer, a gente verificou os obstáculos que a gente trabalhou, os obstáculos culturais, obstáculos organizacionais, obstáculos gerenciais, né? A gente pegou esses 3 obstáculos como aporte para vocês, para não começar a divagar muito, a gente limitou esses 3 obstáculos como os principais obstáculos do planejamento estratégico, que tem que estar no trabalho de vocês, que está no trabalho de vocês. A gente avaliou também a competência do planejamento estratégico, né? O que veria ser, para que eu preciso desse planejamento estratégico, qual é a competência que esse planejamento estratégico me dará. Simples, primeiro é para criar soluções. A gente definiu isso, né? Primeiro, o planejamento estratégico ele cria soluções, soluções dos problemas. Quais os problemas? Aqueles problemas lá do briefing. Quando a gente verifica, fala assim, ó, o meu consumidor, o meu concorrente está crescendo e eu não, logo é um problema, né? Então eu tenho que fazer um planejamento estratégico para diminuir o meu problema, para eliminar o meu problema, né? E eu tenho que criar uma solução para ele. Como que eu vou crescer no mercado? Através de um planejamento estratégico, voltado para qual tipo de estratégia, né? A gente trabalhou bastante isso. Se eu crio soluções para o mercado, eu tenho que entender que esse mercado é flexível, né? A gente sempre falou na questão de oscilação mercadológica, né? Às vezes o mercado está em alta, às vezes o mercado está em baixa, né? A gente verifica aí a questão, por exemplo, questão simples para a gente analisar é a questão do dólar, né? O dólar está em alta, o dólar está em baixa. Se está em alta, eu compro menos matéria-prima estrangeira. Se está em baixa, eu compro mais matéria-prima estrangeira. Eu consigo investir mais em tecnologia internacional e coisas do tipo. Eu consigo exportar melhor, eu consigo importar melhor para exportar mais, né? Tenho que fazer essa jogada, né, dessa flexibilidade do mercado. Então, se eu crio soluções, eu crio essas soluções porque o mercado é flexível e me dá margem para isso, e se ele me dá margem para isso, eu tenho que me adaptar a esse mercado, né? Eu tenho que me adaptar a esse mercado. Eu tenho que fazer uma máquina fotográfica digital hoje, não pode ser só uma máquina fotográfica com filme, né? Por quê? Porque eu tenho que me adaptar. O mercado inova todo dia, né? Toda hora ele está criando algo novo, então eu tenho que me adaptar. Ou eu me adapto, ou eu sou excluído do mercado, né? O consumidor de 1950 é diferente do consumidor de 1960, de 1970, que é diferente do consumidor de 80, 90, 2000, e provavelmente o consumidor de 2020, após a pandemia, vai ser um consumidor completamente diferente do consumidor de 2015, de 2017, 2018, pode ter certeza disso. Vocês vão avaliar isso a partir de agora, né? Depois dessa pandemia, quando vocês se tornarem consumidores, quer dizer, vocês já são consumidores, mas quando vocês voltarem aos trabalhos, aos estudos, essas relações mercadológicas, vocês vão perceber que vocês vão ter hábitos que vocês não tinham antes, né? Vocês vão começar a desenvolver hábitos que vocês não tinham antes, né? Por quê? Porque você se adaptou ao mercado, né? As aulas em EAD é uma forma de adaptação de mercado, né? Se a gente não se adaptasse, vocês não tinham condições de me entregar esse trabalho, né? Vocês não tinham condições de aprender, de entender a matéria, né? Então, assim, olha a dificuldade de adaptação. E se eu tenho que me adaptar ao mercado, eu tenho que me adaptar ao mercado inovando. Por quê? Porque me adaptar ao mercado, gente, não é ficar no ostracismo. É trazer algo de novo para esse mercado. Pode ser através de um novo processo de produção, pode ser através de um novo processo de divulgação, pode ser através de um novo processo de consumo, sabe? Tipo, são várias inovações que acontecem no dia a dia, né?
A gente vem inovando, a sociedade ela é mutante, a sociedade ela se inova, né? Em 1950, as mulheres não tinham tão empoderamento quanto tem hoje, né? Hoje em dia você vê excelentes e competentíssimas mulheres trabalhando em áreas que até em 1940, 1920 era impensável de você analisar. Né? Você vê hoje mulheres trabalhando na construção civil, né? Um trabalho mais árduo, mais bruto, né? Bruto para as nossas imagens que a gente tem quando a gente fala nesse tipo de trabalho. E hoje elas desempenham trabalhos melhores que os homens, né? Então, assim, o mercado inovou, a sociedade mudou, né? Tipo, a gente está vendo mulheres cada vez mais empoderadas, com qualidades de serviço melhores que as dos homens, não é isso? Então a gente verifica um empoderamento, uma mutação de inovação na sociedade. A sociedade é uma sociedade mutante, né? Uma sociedade mutante. A moda, a moda é cíclica porque a sociedade muda, né? A moda vai e volta porque a sociedade vai mudando, ela não é uma sociedade estática, né? Hoje a gente vê isso, né? Se você falasse em 1980 que todo mundo iria ter um aparelho chamado de telefone que você ia colocar no bolso para falar em tempo real, olhando a imagem da pessoa do outro lado do mundo, a pessoa ia falar que você é maluco, né? Mas graças a Deus a gente tem algumas pessoas que pensam fora da caixa, né? Iguais a vocês, assim, que faz um planejamento estratégico bacana, que conseguem trazer essa inovação, né? Então a gente verifica isso, que a sociedade contemporânea, né, é muito mutante. E tudo isso a gente faz para atingir os interesses, né? E o principal interesse é o interesse institucional. É o interesse da empresa que paga vocês, né? Da empresa que trabalha com vocês. Né? Trazer uma inovação através para atender os interesses institucionais é uma forma de trazer um diferencial, né? De fazer uma diferenciação ou no processo, ou no serviço, ou no produto, ou na forma de interpretar. Né? Então, essas competências que vocês são capazes de fazer hoje, que vocês são capazes de realizar no trabalho de planejamento estratégico de vocês. Né? A gente trabalhou isso, e vocês são capazes hoje de fazer isso. A gente verificou ao longo das nossas aulas o que era preciso para se fazer um planejamento. Primeiro, para se fazer um planejamento estratégico, a gente verifica que tem que ter foco, né? Você tem que ter foco. A gente sempre fala foco, força e fé, né? Foco no que eu quero alcançar, aquela visão no que eu quero alcançar, força para continuar estudando, para continuar trabalhando, né? E fé para continuar, quando cair, para não esmurecer, para levantar e continuar correndo, né? A gente sempre trabalhou isso nas nossas aulas. A gente verifica que isso é uma forma de entender o mercado, né, em que a empresa atua, em que vocês estão atuando. Né? Para quê? Para realizar escolhas. Entender o mercado é uma forma de realizar escolhas. E realizando as escolhas mais assertivas. Vocês não tomam, no planejamento estratégico, a gente não toma uma decisão de achismo. A gente vai tomar uma decisão certeira. Certeira, baseada no planejamento estratégico, que veio essas informações, esses dados veio através de pesquisa, né? E através dessa pesquisa a gente conseguiu diagnosticar um problema para alcançar o objetivo. A gente verificou isso. Não foi isso que a gente aprendeu nas aulas? Né? A gente verificou também que tem que ter um comprometimento com o trabalho, às vezes não um comprometimento com a pessoa, mas um comprometimento com o trabalho, com a empresa. Produzir melhor para produzir sempre para continuar produzindo. Né? A gente trabalha essa questão da administração no planejamento estratégico. Né? A gente buscou bastante passar isso para vocês também. A gente verificou que uma empresa existe para oferir lucros
para atender as necessidades também do mercado, né? Atender essas necessidades do mercado é produzir um produto ou um serviço capaz de suprir essa necessidade e superar as expectativas do mercado, da pessoa, do target lá, né? E como que eu supero isso? Criando valor, às vezes, né? Na marca, no produto, no serviço, né? Na nossa relação mercadológica, né? Às vezes a estratégia melhor é aquela estratégia de relacionamento. A gente verificou isso, né? E a gente só faz isso, gente. A gente só fez isso porque a gente teve lá aquela aula número 1, número 2, né? Que entra na número 1 e passa para número 2, que a gente estuda sobre a legalidade, né, da empresa, né? Formas de empresa, se é SA, se é limitada, se é comandita simples, se é comandita por ações, tudo aquilo que eu expliquei na aula 1 e aula 2, né, que alguns de vocês falam, a gente criou uma empresa já e tal, e aí a gente verificou que a gente teve que voltar um pouco atrás para verificar se era uma empresa estatutária, se era pela CLT, se era por contrato de trabalho, como que era, né? A gente teve que fazer essa análise do político legal, né? Que a gente avalia. O que eu preciso entender aqui é o que a empresa só faz aquilo que a lei permita que ela faça, né? Se a lei disser não faça, então a empresa não pode fazer. Senão vão ser multas, em cima de multas, senão vão ser um fechamento da própria empresa, ou fechar o ramo de atividade aí e cadeia, né? Eu tenho que ter alguns alvarás, né? Alvarás ambientais, né? Tenho que analisar se é uma relação de consumo, meu produto ou meu serviço, eu tenho que avaliar o Código de Defesa do Consumidor, né? Se é uma relação individual ou coletiva entre indivíduos, entre pessoas, eu tenho que avaliar o que o Código Civil me fala sobre isso, né? A gente avaliou a forma e as espécies de contratos, né, que se tem para desenvolver uma empresa, né? A gente verificou que a empresa é um ato-fato jurídico, né? Só faço o que a lei não proíba que eu faça, né? Então a gente verificou tudo isso, que a empresa é legal, uma empresa legalmente falando é uma empresa que tem um retorno. Se a minha empresa é ilegal, eu não consigo ter um retorno. Como eu vou buscar um investimento de outros setores, sendo que a minha empresa é ilegal? Eu não consigo fazer isso, né? Então a gente verificou isso no trabalho de vocês. A atuação, o que a gente trabalhou também, foi aonde que atua o planejamento estratégico, né? E a resposta mais simples do mundo é a mais complexa do mundo também, que é o planejamento estratégico atua em todas as áreas da ciência, gente, em todas as áreas da ciência. Todas, todas. Seja exatas com planejamento estratégico financeiro, seja humanas com planejamento estratégico de comportamento do consumidor, seja na saúde do planejamento estratégico de desenvolvimento de trabalho solidário, de saúde, coisas do tipo, sabe? Então, todo dia, na verdade, o planejamento estratégico ele está no nosso dia a dia, né? Quando são perguntas difíceis, assim, quando as pessoas falam para você, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Se você responder, é porque você fez um planejamento estratégico já, né? Daqui a 5 anos eu quero estar formado, porque eu preciso estar num bom emprego, porque em 2 anos, em 3 eu termino a faculdade.